Olá, pessoas! Começa agora mais um Tese da Minha Vida. E hoje eu converso com Cecília Bezerra Souza. Ela é jornalista, mestre em comunicação pela UNB e agora doutoranda também em comunicação pela UFMG. Oi, Cecília! Oi, olá, Viviane. Oi, todo mundo que está acompanhando a gente. Está sendo muito legal assistir o Tese da Minha Vida e estou super feliz e honrada de estar hoje participando também. Está sendo um afago, sabe? Está sendo um abraço no coração da gente assistir, ver outras histórias, né? Outros compartilhamentos que são tão parecidos com as vivências que a gente teve e tem dentro da pós-graduação. Obrigada, Cecília, por esse retorno tão carinhoso. E a gente começa a conversar falando um pouquinho dos seus trabalhos, né? Na dissertação, você trabalhou com a Conferência Nacional de Comunicação, que ocorreu em 2009, recebeu um prêmio, inclusive, né, do Prêmio Teses e Dissertações da UNB, e foi orientada pelo professor Fernando Paulino. Agora, no doutorado, você está trabalhando com a Marcha das Mulheres Negras e a Marcha das Mulheres Indígenas. Eu queria saber como que você chegou a esses temas, o porquê do seu interesse? Olha, a minha atual orientadora, a Vera, ela fala muito que o que move a gente a pesquisar, né, são coisas que nos tocam, né? De alguma forma, a gente tem alguma vinculação afetiva ou política. E os dois temas, né? Nos dois temas teve muita vinculação, né? Ativista, mas também ativista política, mas também afetiva. A Conferência Nacional de Comunicação me levou para Brasília em 2009, eu sou piauiense, estava no comissão para a Conferência de Comunicação do Piauí, e aí surgiu uma seleção para a Comissão Nacional para a Conferência, que é a articulação da sociedade civil que estava puxando essa conferência, que foi a última ou uma das últimas do ciclo de conferências do governo Lula, e fui para atuar, né, junto aos movimentos sociais, organizações da sociedade civil que estavam puxando, estavam animando a conferência. E aí, naquela observação participante, a gente que tem esse olhar, tanto de jornalista quanto de pesquisadora, né, está sempre inquieta, está sempre observando as dinâmicas, fazendo perguntas, tentando responder as perguntas. E aí, acabei ficando em Brasília, arrumei outro trabalho e decidi fazer mestrado na UNB. Inicialmente, eu ia olhar para a atuação dos movimentos sociais, né, pela democratização da comunicação. Mas aí eu entrei na COGIRA, que é a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, uma comissão que está vinculada ao Sindicato de Jornalistas do Distrito Federal. E aí achei mais interessante ainda olhar para a atuação dos movimentos negros na conferência, por meio da articulação Enegrecer a Confecom. E a COGIRA teve um papel muito importante, né, nessa atuação, nessa intervenção. E aí recortei o objeto para olhar para a atuação dos movimentos negros, faço toda uma reflexão sobre a invisibilização, a estereotipação da população negra na mídia e como que isso leva os movimentos negros a olharem também para o movimento de democratização da comunicação, olharem para a comunicação também como esse espaço onde a gente pode buscar políticas públicas, né? E aí veio, né, todo esse olhar. É porque você começou a falar da sua participação na COGIRA e eu lembrei dos seus agradecimentos da dissertação. Então, antes da gente falar, né, de como você chega ao tema da tese, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Você fala que a sua participação, tanto em movimentos negros quanto em movimentos pela democratização das comunicações, foi muito importante na construção desse trabalho, do seu objeto. Então, eu queria. E ao mesmo tempo, você também teve um trânsito no governo federal, no Conselho de Direitos Humanos, né? A própria CEPIR foi um espaço de atuação sua. Para quem não conhece ou não lembra, a CEPIR era a Secretaria de Políticas para a Inclusão Racial, que teve início em 2003, no primeiro governo Lula. Eu queria que você falasse isso também, sabe, Cecília, de qual que foi essa relação da sua atuação nessas instituições, como jornalista, ativamente, né, atuando,
e fazendo esse trabalho de observação dessa conferência, desses atores, né, que estiveram ali naquela conferência. Sim, é muito legal você perguntar isso, porque, inclusive, na banca de entrevista da seleção, processo seletivo do mestrado, me perguntaram algo assim, né? Que todas as minhas escolhas profissionais, desde ainda estagiária até depois de graduada, em Teresina, no interior do Piauí, também em Brasília, tem essa vinculação forte com a militância, com os espaços de ativismo, com movimentos sociais, enfim, ou com o progressismo de forma geral, né? E aí rolou uma pergunta nesse sentido. E, obviamente, a gente, né, chegou numa compreensão de que a ciência não é esse lugar, né, neutro e asséptico em que a gente se porta, se coloca como observadores, né, isentões do mundo, observadoras isentonas do mundo. E aí o meu lugar está muito, muito colocado, assim, está muito bem colocado. Sim, eu sou essa mulher, uma mulher negra, piauiense, comunicadora, que escolheu, né, fazer esse caminho dentro da comunicação próxima dos movimentos sociais, próxima do que se chama, né, de esquerdas ou progressismos. E aí o meu olhar, ele está permeado, né, por essas escolhas também. É importante a gente deixar delimitado. E aí foi isso, foi super importante, tanto essa vivência que eu tinha de Teresina, e aí chegou, lá em Teresina eu trabalhei na Coordenadoria de Comunicação do Estado, na Unidade de Políticas Públicas de Comunicação, e era uma unidade que estava mais próxima de radiodifusão comunitária, né, da comunicação mais popular, comunitária, e aí venho para cá, vou para Brasília, né, agora estou em Belo Horizonte, vou para Brasília, vejo essa atuação dos movimentos por políticas públicas mais nacionais, né, porque no Estado, né, existe esse movimento mais imediato, né, mais local para o nacional. Quando estava no mestrado, eu ainda não estava no governo federal. Eu trabalhava num mandato parlamentar, de uma parlamentar, inclusive, que é super aguerrida na luta pela democratização da comunicação, a Luísa Erundina. Passei no mestrado, aí fiquei ali no mestrado primeiro ano e passei no concurso para analista de políticas sociais e fui lotada na CEPIR. E aí, na CEPIR, ao mesmo tempo que estar na CEPIR foi super importante, né, para esse olhar mais especificado ainda, para ver a política pública acontecendo, sendo formulada, sendo implementada, ver a disputa que ocorria dentro do próprio governo federal em relação à questão racial, porque, enfim, o racismo institucional é uma coisa arraigada demais e real, né? É real e está presente na estrutura do Estado. Foi muito difícil, porque eu passei a trabalhar 8 horas por dia, éramos poucos servidores e servidoras, então tinha muita demanda, obviamente que eu acabava trabalhando mais de 8 horas por dia e tinha que escrever a tese. Então foi assim bem desafiador. Foi muito rico, foi um processo bom, rico. Tenho muitos aprendizados dessa época, mas foi bem desafiador porque a gente sabe o quanto que esse trabalho é exigente, né? Esse trabalho de redação acadêmica, científica, de análise, de interpretação, reinterpretação, que fez parte do método também que eu escolhi. Então, tudo isso está muito atravessado, né? Muito junto e misturado, como diz a história, mas deu certo, né? No final das contas, a dissertação saiu. Quase que não saiu, quase que eu desistia, porque realmente trabalhar e estudar, trabalhar 8, 10 horas por dia e ainda escrever, né? Reta final, é bem complexo, mas deu certo. E, assim, deu super certo, né? Você saiu premiada ainda com a dissertação. E eu queria ouvir também um pouco, você estava onde essas políticas públicas, principalmente a questão racial, pensando na CEPI, estavam sendo reformuladas, repensadas, né? Era um momento histórico brasileiro muito importante nessa questão racial, que é o mesmo caso a gente pensar a Secretaria de Políticas para as Mulheres, que também surge nesse momento. Mas eu queria te ouvir sobre como que era estar nesse momento onde várias pessoas pensavam as políticas, né, onde davam as diretrizes para o país sobre essas políticas,
E fazendo a dissertação, de pensar, inclusive, o que você fala mesmo na dissertação, é como que os movimentos negros foram super importantes, influentes, e tiveram um peso gigantesco nessa conferência, né? Nessa formatação de pensar políticas públicas da comunicação, questionando o próprio racismo estrutural, que você já falou aqui na sociedade brasileira. Como que era essa relação? Uhum. Inicialmente, eu fui lotada na CEPIR, na Secretaria de Políticas para Comunidades Tradicionais. Então, especificamente numa gerência que atendia, né, que pensava mais e se relacionava mais com os povos de terreiro, né, os povos tradicionais de matriz africana. Então, não tinha uma vinculação imediata. Mas, obviamente, eu estava lá dentro do espaço e interagindo com os outros colegas, as outras colegas também, tanto da carreira como que já estavam lá. E era interessante perceber, Viviane, uma coisa que eu acho que foi inerente a todo esse período dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, que essa disputa interna, né, é um ambiente de total tensão, ao mesmo tempo que foi criada a CEPI, deu-se um status de ministério, existia a ideia de transversalidade, né, de atravessar os outros órgãos, né, a política de igualdade racial, perpassar todos os outros órgãos, não ser uma coisa focada na CEPI. Tinham vários outros desafios que era, por exemplo, o orçamento, que era baixíssimo, né, comparado com outros ministérios, era um orçamento super, super baixo. A própria resistência dos outros órgãos, dos outros ministérios de acolher, de compreender, né, a política de promoção da igualdade racial, de compreender como o racismo funciona. Quando nós entramos, eu sou de uma carreira que entrou muita gente jovem, enfim, mas muita gente, enfim, era diversa, mas a maior parte era de pessoas jovens, brancas, né, com formação social, mas que não compreendiam, né? Muita gente não compreendia ainda essa dinâmica do racismo. E foi interessante que a primeira coisa que a gente fez foi um curso de ambientação. E nesse curso de ambientação vieram duas pessoas da AMA Psique falar sobre o racismo institucional, né? Como que ele atua na estrutura do Estado. E sobre. Agora eu não lembro, mas a base era o racismo institucional. E os efeitos psicossociais do racismo, que era com a Lúcia Silva, da Ama Psique, maravilhosa. Foi uma oficina incrível, assim. E a minha vontade é que todo mundo, todo servidor ou servidora pública que chegasse no governo federal, nos governos estaduais, passassem por um tipo de formação dessa. Porque a gente entende, né, a dinâmica do racismo, que hoje é extremamente sofisticada, sorrateira, né, mas com impactos fortíssimos, tanto psicossociais, como foi apontado, mas também políticos, né, institucionais, enfim. Então, estar lá foi ver isso de perto, né? Como existia tensão, disputa e resistência dentro do próprio governo federal que criou um ambiente pensando nisso, né? Pensado para focar, para formular, implementar políticas de igualdade racial. A transversalidade é um desafio permanente, né? O orçamento, mas também a transversalidade, essa interlocução com os outros órgãos por causa disso que eu acabei de falar. Mas, apesar disso, né, vários avanços ocorreram, a gente, né, não tem como não reconhecer isso. Junto ao SUS, por exemplo, né, no Ministério da Saúde, tem uma política nacional de saúde da população negra, existe o cadastro, né, é obrigatório o registro, e sobre isso eu tenho um testemunho interessante para dar. Quando eu me mudei de Brasília para Belo Horizonte para cursar o doutorado, né, eu vim morar num bairro periférico, de classe média, média baixa aqui de Belo Horizonte, e logo a vizinhança me rondou para perguntar como é que estava, para acolher mesmo, achei bem legal isso, e já me colocaram em contato com a agente de saúde do bairro, né, do posto. E aí ela me ligou
a agente de saúde ligou, olha, eu deixei com a fulana as 2 fichas, a sua e a do seu marido, para vocês preencherem. Os campos que tem o xizinho são obrigatórios, tá bom? Aí eu, tá bom. Aí depois a gente combina para você me entregar, enfim. E dentre os campos obrigatórios estava o raça-cor. E achei isso fantástico, assim, é uma coisa pequena, assim, não é pequena, mas é uma coisa simples, né, E cotidiana, você mas que entende o porquê que mostra. ele hoje é obrigatório, né, também. Sim, sim, claro. Mas assim, foi uma reivindicação nossa no passado, né? Que se você não Uhum. tem dados, né? Se você não tem como mensurar, não tem como propor Fazer também política. políticas públicas. Exatamente, diagnóstica é fundamental no processo da política pública. Eu achei isso fantástico. Nossa, realmente funciona. A gente está lá no trabalho de formiguinha, dá trabalho, é difícil, encontra resistência, mas algumas mudanças a gente vai encontrar e vai conseguir visualizar ainda no nosso tempo de vida, né? E aí, já que você já foi falando, né, da sua mudança de Brasília para Belo Horizonte, aí eu volto então na minha pergunta de como que você chega ao seu objeto da tese, né? Uhum. Você diz que a Marcha das Mulheres Negras de 2015 e a Marcha das Mulheres Indígenas de 19, elas acontecem em contextos distintos, com demandas distintas, mas você tenta buscar o olhar da comunicação sobre elas. Né? E aí, como que surge, né? Lembrando do que você fala da Vera França, né? Que os objetos de pesquisa são perpassados pela própria história do pesquisador ou pesquisadora. E aí? Sim, estou nessa busca, né? Eu estou ainda no segundo ano de doutorado, estou tendo um contato muito intenso com a empiria, né? Os relatos da marcha, as imagens, as fotos, os vídeos, os manifestos. Estão ocorrendo muitas lives, e agora a gente está no momento de lives. Então, agora em julho, aconteceram algumas lives da Articulação de Mulheres Negras Brasileiras sobre os 5 anos da Marcha das Mulheres Negras, que aconteceu em 2015, né? Agora, em agosto, também teve a Assembleia das Mulheres Indígenas, a Assembleia Nacional, que rememorou a marcha. Então, estou tendo esse contato quase que exaustivo mesmo com o objeto, com a empiria, para responder as perguntas que surgiram, que foram muitas, né? Eu acho que quando a gente está nesse processo, quando a gente se dispõe a ser pesquisadora, e também pela natureza da minha profissão anterior, né? Eu me dispus a ser jornalista e também pesquisadora, um universo de perguntas, né? A gente vive de fazer perguntas. E aí muitas perguntas surgiram, inclusive sobre a implicação de pensar cientificamente essas 2 marchas, né? Porque é isso, são mulheres, né, que socialmente elas são racializadas, elas estão na base da pirâmide social brasileira, tem cosmovisões distintas, né? Se a gente pensa também desse ponto de vista tradicional, tanto dos povos originários quanto africanos, mas não existiu ainda esse pensar dessas 2 lutas juntas. É extremamente desafiador e eu até tenho medo de fazer essa pesquisa, mas me instigou, né? E aí eu quero, né, olhar a partir dessas dimensões que o programa de pós-graduação aqui da UFMG se ancora, né, que é a comunicação a partir da interação, pensando a interação nessa dimensão relacional, simbólica, olhando para o contexto, né, para os discursos, para as performances, e aí, dentre essas milhões de perguntas, né, eu quero entender em que medida o pertencimento étnico e racial dessas mulheres demarcou lugares de enunciação distintos daqueles que já se espera para esse tipo de mobilização, porque a Marcha das Mulheres Negras e a Marcha das Mulheres Indígenas não são as primeiras marchas de mulheres, né, que acontecem no Brasil. Tem a Marcha das Margaridas, que acontece aí há 20 anos, tem a própria Marcha Mundial de Mulheres, enfim, várias outras mobilizações desse tipo. Mas são as primeiras de cada um desses grupos, né? É a primeira das mulheres negras, é a primeira das mulheres indígenas. O que leva essas mulheres a fazer essa reivindicação pública
institui ou não, né, cria ou não um espaço, um lugar público de enunciação, essas questões se tornam questões públicas ou não. Acho que olhar para o contexto é super importante também e tá dentro, né, dessa nossa perspectiva internacional e relacional da comunicação, olhar para o que está em volta, né? Não tem como ignorar a Marcha das Mulheres Negras acontecer. E nessa época eu estava na CEPIR, e estava na marcha também, né? Nessa época, foi na véspera do... Foi, tipo, acho que 15 dias antes, ou... mais ou menos 15 dias antes do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, abrir o processo para impeachment a presidenta Dilma. E tinha um acampamento lá na esplanada dos ministérios, desses antidemocráticos mesmo, pedindo a volta da intervenção militar. A marcha foi super aguerrida e enfrentou esse acampamento, tanto que um dia ou 2 dias depois o acampamento saiu e ele estava lá há bastante tempo. Então, um fruto imediato da marcha já tivemos naquela época, né? E a Marcha das Mulheres Indígenas também acontece num contexto brasileiro de governo Bolsonaro, que, né, declarou categoricamente que no governo dele não haveria demarcação para a terra indígena, que é a principal reivindicação desse grupo. Então, são muitas coisas que envolvem, que me instigaram e que me fizeram, né, chegar nesse objeto de pesquisa. Aí estou em processo ainda, né? Não tenho respostas, talvez nem terei, porque às vezes o texto científico ele nos leva a mais perguntas, né? E a perguntas melhor formuladas, que vão ser respondidas, na verdade, coletivamente, né? Não sou eu, não somos nós, enquanto pesquisadores indivíduos, que vamos dar respostas, mas a gente pode trazer, agregar mais elementos para que essas respostas sejam alcançadas coletivamente. E aí, quando você fala que você estava na CEPIR quando a marcha ocorreu, né, a Marcha das Mulheres Negras, e ao mesmo tempo você também já integrava movimentos dentro do espectro dos movimentos negros, né, seja de mulheres negras ou movimento negro de modo geral. Sim. E esse olhar? Como que esse olhar se coloca nesse objeto? Né, é o olhar daquela funcionária da CEPIR, né, servidora pública da CEPIR, é o olhar da ativista, como que essas coisas se mesclam ali agora, que você também está com o olhar da pesquisadora retomando, né, um fato de 5 anos atrás. Sim, existe, eu estava lendo recentemente um texto também que fala sobre a polifonia que existe, né, nos textos da gente, que a gente não está escrevendo ali sozinha, eu não estou escrevendo ali sozinha, sou várias Cecílias, né, tenho toda a minha experiência, não só a minha experiência daquele ano e daquele momento, mas a minha experiência anterior, né, que me constitui, que me faz ter um olhar da Cecília e não o olhar da Viviane, né, a gente pode fazer, inclusive, o mesmo trabalho, com o mesmo objeto, entrevistar as mesmas pessoas, mas os nossos olhares serão diferentes, porque as nossas experiências anteriores são diferentes. Eu acho que enriquece, só enriquece. Na época eu estava como assessora de comunicação da CEPIR, e fazia parte de uma irmandade de mulheres negras do Distrito Federal chamado Pretas Candangas. Só que eu não estava, no começo até estava, né, participando das reuniões enquanto Pretas Candangas, e aí depois eu entendi que não, acho que é melhor não misturar as coisas, porque eu estava como assessora direta da Nilma, e não, vou ficar aqui, né, cumprir o meu papel profissional, estou aqui na retaguarda, apoiando, tal, mas acho melhor não assumir a linha de frente. Eu acho que foi importante... Só sintonizando, Cecília, a professora Nilma Lino Gomes, que naquele momento era ministra da CEPIR, né? Só para a gente sintonizar as pessoas. Desculpa, isso. Pode continuar. Não, eu que peço desculpa, só falei Nilma, né? Mas Nilma Lino Gomes, nome, sobrenome, e uma ministra que foi maravilhosa. Apesar, né, de ter sido interrompida, como todo mundo naquela época foi interrompido por conta do golpe. E aí eu assumi esse lugar mesmo na retaguarda, apoiando minhas companheiras, mas cumprindo, até porque eu não tinha nem muito tempo, sabe? A Nilma, para quem conhece, ela, tipo, trabalha bastante, ela é cheia de ideias, ela é realmente incrível. Então, a gente estava, assim, ainda mais naquele contexto, né?
pré-impeachment, existia uma tensão realmente, né, dentro do governo federal. Então, a gente trabalhava pra caramba. E aí, mas ao mesmo tempo foi interessante ter esse olhar de dentro, né? E também o olhar de fora, a partir das minhas companheiras, de militância, de quem estava lá. Eu estava lá também na esplanada, foi assim emocionante, muito bonito, assim, um movimento forte. Havia sido pensado, se não me engano, uns 5 anos antes, 4 anos antes, e acho que cumpriu o propósito, né? Ainda não respondendo as perguntas, porque isso vai ser de acordo com o tempo e o desenrolar das análises e da pesquisa, mas demarcou um lugar importante, sabe, para o movimento de mulheres negras naquela época em Brasília, ainda mais naquele contexto. Eu imagino que para o contexto da organização das mulheres negras também estabeleceu novos marcos, novas metodologias. E é isso, o olhar da gente ele não é unidirecional, né? Como a gente ocupa vários lugares na sociedade, como a gente tem essa história, né? Tem a vinculação afetiva, não tem como, né, de tirar, não sou uma mulher negra pesquisando, sou uma mulher. Não existe Só isso, sou pelo uma contrário. pesquisadora neutra, né? Não há interferência de mais nada, não dá. Não existe, isso está superado, assim, pelo menos né, no nosso olhar. Tá superado. Então, acho que isso enriquece, sabe? Acho que é tipo aquela visão da estrangeira de dentro, que enriquece o olhar, de alguma forma é um olhar privilegiado, que você está lá no ambiente acadêmico, mas ao mesmo tempo transita na margem, sabe o que acontece na margem né, consegue visualizar com mais riqueza. Acho que acontece mais ou menos isso. Já da Marcha das Mulheres Indígenas, eu não estava mais em Brasília, eu já morava aqui em Belo Horizonte, então não tive essa vivência corporal, digamos assim. Mas eu espero que isso não comprometa a análise, enfim, por isso que eu até estou intensificando mais, sabe? Assistindo tudo que tem de live, de assembleia de mulheres indígenas, eu estou lá para tentar suprir também essa ausência física. E Cecília, chegando já aos minutos finais da nossa conversa, que também foi muito enriquecedora, trazendo essas experiências suas além da vida acadêmica, né? Como que isso faz o cruzamento. Eu queria que você falasse, então, em uma palavra, um resumo dessa sua trajetória até aqui. Ai, menina, que difícil. Talvez dúvidas, inquietações, perguntas, foram as inquietações que me trouxeram, né, até a pós-graduação, ao mestrado, ao doutorado, foram as inquietações que me trouxeram até a profissão de jornalista. Então, acho que talvez isso, acho que todo pesquisador, toda pesquisadora é inquieto, né, é cheio de dúvidas, cheio de questões, cheia de lacunas para preencher. Então, talvez isso, inquietações, são essas inquietações que me movem, né, nesse fazer científico, mas também no meu fazer político, né, meu fazer da vida, por causa dessa inquietação de ver coisas por fazer, de ver muitas transformações ainda para executar, mesmo que eu não vá executá-las, mas que eu dei minha parcelinha de contribuição. É o papel social também da pesquisa, né? Ali Sim. inserida. Cecília, muito obrigada pela conversa, foi ótimo. Eu que agradeço. E aí depois você conta mais no desenrolar da sua pesquisa de doutorado, para a gente saber o que deu. Sim, tomara que dê, né? É tanta pergunta por responder, mas acho que vai dar, vou conseguir, né, chegar num direcionamento bom, estou nesse processo. E agradeço de novo pelo convite, pelo programa, está sendo um alento mesmo, é muito gostoso assistir e ouvir as histórias das pessoas, porque somos pessoas, né? Não somos máquinas de produtividade, embora, né, algumas agências de fomento, os próprios programas, né, têm esse olhar para a gente, que a gente tem que produzir, tem que fazer. Não, somos pessoas, né? Somos pessoas com histórias, com inquietações,
E é muito gostoso ver isso e reforçar isso. Eu acho que esse programa reforça, né, essa humanidade que existe em nós. Obrigada pela iniciativa e vou continuar acompanhando. Obrigada. E para você que nos assistiu até agora, eu deixo aqui o meu abraço e a gente se vê no próximo Tese da Minha Vida. Tchauzinho!